Nunca subestime o poder de um bom plantio feito com fé. Deus, Ele não se esquece de nada do que você pede. Ele não se esquece das suas renúncias, sacrifícios. Ele não se esquece das ofertas que nós fazemos, sejam elas financeiras, sejam elas com atitudes, entregas de coração. No livro de 2 Reis, conta a história de uma mulher chamada na Bíblia de Sunamita. Essa mulher de Sunem, todas as vezes que o profeta Eliseu passava na cidade dela, naquela região, ela sempre o convidava para ele ficar na sua casa. Essa mulher, ela teve a capacidade de não entregar alguma coisa ao profeta. Ela o serviu com o seu melhor. A Bíblia descreve ela como sendo uma mulher rica. Se ela era uma mulher rica, dá-se a entender que ela tinha uma bela casa, ela tinha belos recursos, uma bela estrutura. E mesmo assim, ela fez questão de construir um quarto separado para o profeta. Literalmente, o profeta, por conta dessa atitude de fé, teve onde dormir, onde descansar, onde se alimentar. E chegou o momento da colheita dessa mulher. Ela não pediu nada. Ela não disse: profeta, o senhor sabe, né? Eu tenho feito muito, eu tenho cedido meu espaço, eu tenho cedido meu alimento, a minha comida. O senhor poderia responder, fazer algo por mim, por favor? Em nenhum momento ela fez isso. Mas todo bom plantio feito com fé, repita comigo, a colheita se torna inevitável. E chegou o dia da grande colheita daquela mulher. Porque o profeta foi falar com o seu auxiliar e disse o seguinte: o que nós poderíamos fazer por essa mulher que tem nos servido tão bem? Eles foram até a mulher e perguntaram a mesma coisa. E ela disse: não, eu não quero nada. Mas eles insistiram. Todo plantio feito com fé, a colheita se torna inevitável. Mesmo ela não querendo nada, mesmo ela dizendo que ela não precisava de nada, mesmo ela não pedindo nada, o profeta disse: eu vou fazer alguma coisa sim. Até que chegou ao ponto da conversa, que eles entenderam que a mulher até aquele momento não tinha gerado um filho, e esse era um sonho, um desejo, uma vontade que ela tinha, e ela recebeu aquilo que ela mais desejava. E por que eu estou dizendo isso para você nesse início de reunião? Porque muitas vezes, quando nós temos um foco, nós temos um objetivo, nós colocamos uma força maior, nós começamos a frequentar a igreja com uma frequência maior, nós nos posicionamos de uma forma mais ousada, mais corajosa, nós acordamos na madrugada, nós fazemos alguns sacrifícios e algumas renúncias, e conforme o tempo vai passando, um dos pensamentos que vem para nos afrontar, é aquele de que nós estamos perdendo o nosso tempo, quando na verdade, todo bom plantio feito com fé, vai trazer uma colheita extraordinária, querendo você ou não, mas nós queremos, óbvio que nós queremos. E no caso dessa mulher, ela foi honrada com aquilo que faltava, porque ela era rica, ela era casada, a Bíblia não descreve que ela tinha problemas de saúde, então provavelmente ela não tinha problema de saúde, ela não tinha lepra, ela não tinha nada desse gênero. O que faltava? Um filho. Esse era o problema, esse era o enfrentamento dela, era a batalha, o desejo, o sonho. E o profeta veio e disse: nessa mesma hora, no ano que vem, você terá tido um filho. E foi o que aconteceu. Então, em nenhum momento, caia na cilada dos pensamentos de que você está perdendo tempo dentro da igreja. Você não está. Cada oração, cada sacrifício, cada renúncia, cada oferta, cada ato de fé, está te aproximando cada vez mais da vida que você deseja viver. Hoje, nós vamos falar sobre um tema que não é novo, porém,
de extrema importância. Repita comigo, por favor: contágio. Vamos juntos, contágio. Agora repita de uma forma diferente. Repete comigo, por favor. Todo espírito é contagioso. De novo, todo espírito é contagioso. Como assim? Covardia é contagiosa, assim como coragem também é. O espírito mentiroso é contagioso, assim como a verdade também é contagiosa. Ingratidão é contagioso. Um espírito grato também é contagioso. Desânimo contagia, assim como o espírito animado também tem poder para nos contagiar. Então nós temos que tomar muito cuidado com os determinados meios que nós frequentamos, até porque todo lugar, todo ambiente, toda pessoa tem uma atmosfera ao redor dela, e dependendo de quem você se aproxima, automaticamente você está se aproximando das suas vitórias, ou você está se distanciando delas. Uma pessoa, por exemplo, que tem hábitos alimentícios totalmente irregulares, pessoas que estão acima do peso, pessoas que têm o hábito de comer de forma desordenada. Quando duas pessoas que têm essa mesma prática ficam juntas, caminham juntas, participam de momentos juntas, a tendência é que o peso aumente, que essa situação piore ainda mais. Toda pessoa que tem uma tendência à fofoca, à mentira, quando você se aproxima dela e você não impõe limites, você pode ser influenciado e você acaba se tornando uma pessoa fofoqueira, você acaba se tornando uma pessoa que faz observações constantes. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque nós nos tornamos o produto do meio em que nós vivemos. Nós somos influenciados por pessoas ao nosso redor em todas as áreas da nossa vida. Quer ver um exemplo muito simples disso? Eu me recordo de um caso, de uma pessoa, que ela começou a se aproximar de uma determinada pessoa, e essa pessoa na qual ela se aproximou, ela tinha dores para todo lado. Era dor que dava na lombar, era dor que dava no joelho, era dores nas articulações. Então era uma pessoa que vivia reclamando de dores. E essa pessoa que se aproximou, depois de um tempo, começou a falar as mesmas coisas. Ai, minha cabeça está doendo. Ai, não estou aguentando essa dor nas costas. Ai, meu ombro está doendo. Então perceba como, literalmente, o ambiente tem poder para conduzir os seus hábitos. Uma pessoa que anda com um grupo de pessoas, que essas pessoas são extremamente consumistas, são pessoas que têm um hábito de comprar para mostrar, não tem muito limite, não tem uma boa administração. Ela tem duas opções nesse grupo social: ou ela cai fora, ou ela vai fazer o mesmo só para poder se enquadrar naquele grupo. E aí entra as práticas consumistas, os gastos desnecessários. Uma pessoa, por exemplo, que é casada, dependendo da pessoa solteira que ela se aproxima, ela corre riscos de desenvolver hábitos, um pensamento, uma mentalidade que não vai ser nada agradável, não vai ser nada bom para o casamento dela. Então nós temos que tomar muito cuidado com o meio que nós vivemos, e biblicamente falando, de Gênesis a Apocalipse, isso deixa muito claro que nós temos que nos separar o tempo todo. Se nós pegarmos a própria passagem de Gideão, lembra de Gideão com os 300 homens, contra um exército comparado a um enxame de gafanhotos? Qual foi a primeira coisa que o Senhor ordenou àqueles homens? Os que forem medrosos, os que estiverem com medo, manda para longe, não vão junto com você, porque todo espírito é contagioso. Se aqueles homens medrosos se mantivessem no meio daqueles homens que tinham coragem, eles tinham sérios riscos, corriam sérios riscos de serem contaminados por esse espírito medroso. A própria história da cura de Jairo, se recorda quando Jesus foi até Jairo, ou melhor, da filha de Jairo, até a casa da filha de Jairo? O que o Senhor fez? Todos para fora, só vai entrar dentro da casa Pedro, Tiago, João e a família. Por quê?
no meio daqueles homens existiam vários incrédulos, pessoas que duvidavam. Então perceba que do início ao fim nós temos que tomar muito cuidado com o meio social que nós vivemos. Tem pessoas que elas dizem assim: eu já tentei mudar, mas eu não consigo. Mude o seu meio social, porque vai facilitar absolutamente tudo. Eu não consigo parar de reclamar. Se distancie de pessoas que reclamam, que você vai ver, que você vai vencer a reclamação, a murmuração, de uma forma muito mais rápida, de uma forma muito mais fácil. Pessoas que querem, que precisam, que elas entendem: eu preciso me tornar uma pessoa mais disciplinada. Então se afaste de pessoas indisciplinadas e comece a se aproximar de pessoas que você sabe que são pessoas disciplinadas, porque conforme o tempo vai passando, até pelas conversas, pela convivência, por participar de momentos em comum ali, você acaba pegando dessas boas características que essa pessoa tem. Se você sabe que espiritualmente falando você está aquém, olhe para as pessoas que estão ao seu redor. Quer ir para um nível espiritual maior? Se aproxime de pessoas que são mais espirituais do que você. E isso é assim, é o básico do básico do básico, é o ponto de partida para vivermos uma grande mudança. Está logo no início. Entre as primeiras decisões, nós precisamos escolher muito bem com quem nós vamos andar. Até na conquista da terra prometida, o que o Senhor disse? Diz a posse: não quero ninguém lá. Por que não poderiam ficar aqueles povos lá? Porque se eles ficassem lá, eles poderiam levar o povo de Deus a uma vida de pecados, a uma vida de idolatria, a uma vida de mentiras. Existem pessoas que ainda não compreenderam uma frase que nós dizemos aqui constantemente: a vida é como uma escada, quanto mais alto você subir, menos coisas você vai poder carregar, inclusive companhias. Olha o que diz aqui no livro de Provérbios 27, versículo 17. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Eu posso andar com qualquer um, mas se eu tenho objetivos grandes na vida, e se eu quero alcançar o cumprimento de promessas, então eu vou precisar rever cada uma das pessoas com quem eu tenho andado. Pode reparar que tem pessoas que quando você se aproxima delas, você sai com a sensação de que você está em um nível elevado. Você sai cheio de esperança, você sai cheio de fé. O que acontece com a grande maioria das pessoas dentro da igreja? Depois de participar de um culto, ela sai cheia, ela sai explodindo, ela sai cheia de fé, ela sai renovando seus sonhos, seus projetos, ela sai pronto para tomar as decisões corretas. E o que acontece? De vez ela sair da igreja e continuar separada, ela volta para o ambiente que ela estava anteriormente. E aí a esperança vai caindo, o foco vai caindo, o desânimo vai aumentando, a falta de energia vai acontecendo. Então nós temos que tomar muito, 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 muito cuidado, porque o espírito errado perto de você, ele se torna um sanguessuga na sua vida. Literalmente, ele tira de você. Ele tira de você o que é bom, o que é produtivo, ele rouba na tua fé, ele rouba no teu ânimo, ele rouba no teu empenho. Pessoas que têm a prática, o vício em futilidades, dificilmente você vai crescer perto de uma pessoa fútil, porque ela fala futilidade, ela respira futilidade, ela vive futilidade. Depois de tanto conviver, você vai falar futilidade, respirar futilidade, você vai viver uma vida de futilidades. Olha o que diz aqui no livro de 1 Coríntios 15, 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes, ou corrompem os bons hábitos. Na NVI diz assim: não se deixe enganar, as más companhias, vamos juntos, repete comigo por favor, as más companhias corrompem os bons costumes. Por isso nós falamos o tempo todo: não dê ouvidos a qualquer um, não frequente qualquer lugar, não esteja no meio de qualquer grupo social, porque pode te custar muito caro. E sabe qual que é o grande problema disso? Às vezes, ou na grande maioria das vezes,
Para nós construirmos bons hábitos, uma boa conduta, uma boa estrutura, leva um tempo. Um dia que você se aproxima de uma pessoa que você não deveria ter se aproximado, uma vez que você para dar ouvidos àquilo que você sabe que é duvidoso, aquilo que não é bom, pode jogar por água abaixo aquilo que você lutou para construir. Olha o que diz aqui no livro de 1 Coríntios 33 novamente, só que na NVT. Não se deixe enganar pelos que dizem essas coisas, pois as más companhias corrompem, o que está escrito ali no final? O bom caráter. O bom caráter. Eu conheci uma pessoa que ela disse assim para mim uma vez: se uma pessoa está prosperando, é impossível ela não estar manipulando alguma coisa. Manipulando daqui, desviando daqui, sonegando dali, mudando daqui. E depois eu parei para analisar qual era o tipo de pessoas que conviviam perto dessa pessoa. Sabe que tipo de pessoas? Manipuladoras, que desviavam, que sonegavam, que enganavam, que tiravam do caixa da empresa. É inevitável. E olha como esse versículo fala: não se deixe enganar, não tente se convencer do contrário. Comigo vai ser diferente. Não vai. Não vai. Ah, eu dou conta de resistir. Não dá. É inevitável. A Bíblia não diz que nós temos que nos tornar imitadores de Cristo? O homem foi criado para imitar. Se você não estiver imitando a Cristo, você vai imitar outra coisa. Se você não estiver imitando as pessoas certas, você vai estar imitando as pessoas erradas. Tudo que nós aprendemos, entre aspas, é por uma imitação. Quer ver um negócio simples? Cozinhar. Mulheres, vocês não aprenderam? Ou com a mãe, ou com alguém que corresponda à sua mãe, ou algo assim, a cozinhar? Não tem os mesmos hábitos, é daquele jeito, é daquela medida, é daquela forma, é aquele tanto de sal para cada quantas gramas de comida e não sei o quê. Homens, boa parte das coisas que vocês sabem, não foi aprendido com o pai ou com alguém mais próximo a você? Então o tempo todo nós estamos aprendendo, o tempo todo nós estamos imitando, e dependendo daquilo que nós imitamos, se eu imito uma conduta, repete comigo por favor, se eu imito uma conduta, eu imito um resultado. Então comece a olhar para o resultado das pessoas que estão ao seu redor, porque você vê as pessoas, elas falam, aí você para olhar na vida dela, um caos de cabeça para baixo, as coisas dando errado. Eu já vi muitas vezes pessoas imaturas, eu vejo muito na verdade isso, na vida sentimental, pessoas parando para dar conselhos assim, ó, não amiga, tá maluca, você vai deixar ele falar assim com você? Já ouviram isso? Se eu fosse você, eu não deixava. Ou se não, homens com um espírito totalmente voltado para a carne, para o mundo, você que manda lá, filho, você vai deixar? Bota ela no lugar dela. Quando você para olhar para o resultado na vida dessas pessoas, você vai criar um pavor de repetir aquilo que elas estão fazendo. Você vai cair a ficha, tá? Ele está falando para agir assim, assim, assim. Ela está falando para agir assim, assim, assim. Mas a vida dela está uma droga. A vida dele está uma droga. Está tudo de mal a pior. O casamento está acabando. É briga, é guerra. Por que em sã consciência eu vou parar para dar ouvidos a isso? Não faz o menor sentido. Quer ver? Eu vou me abrir com vocês, eu vou ser vulnerável com vocês aqui. Olha como influência é um negócio assim, complicado. 10 minutinhos é o suficiente para você perder o seu foco. Quantos anos você tem, Sofia? 12? Que série que você está? Eu acredito que eu deveria estar numa quinta ou sexta série, então eu deveria ter por volta dos 10, 11 anos. O meu pai e minha mãe, eles nunca permitiram que eu fizesse trabalho de escola na casa dos meus amigos. Nunca. Nunca.
E vocês vão entender o quanto isso foi bom para a minha vida. Nunca permitiram. Como desde sempre, nós estamos aqui na igreja, todas as vezes que tinha trabalho, eu tinha que trazer o pessoal da escola para a lanchonete da igreja e a gente ia fazer trabalho junto. Ou, se não pudesse se encontrar, era aquela história. Você faz um tanto, ele faz um tanto, depois junta e pronto, acabou. Teve um dia que os meus pais deixaram. Uma vez. Por que eles deixaram? Porque nesse dia, eu saía da minha escola por volta do 12:40, 2 horas nós teríamos que voltar para a escola, porque ia ter aula à tarde naquele dia. Não lembro exatamente qual era o contexto, não lembro se era um reforço, alguma coisa assim, mas dentro de 1h20 nós tínhamos que estar de volta. E aí, os meus amigos disseram, o meu pai não vai poder buscar, porque como ele vai estar no horário de trabalho, no horário comercial, então não tem como ele se deslocar. E aí eles me chamaram, vamos ficar direto? Eu moro a 3 quarteirões da escola. A gente desce, entra lá em casa, almoça com meu pai e com a minha mãe, e pronto, acabou. Dito e feito, eles permitiram, foi a única exceção. Foi um momento muito pontual. Fui lá com eles, sentamos na mesa, se eu não me engano, era eu e mais 4 meninos, e os pais. Os pais disseram, nós vamos dar uma breve saidinha e daqui a pouco nós vamos voltar. Era tipo saída de farmácia, ia descer para ir na farmácia, comprar alguma coisa e ia voltar. Então nós estamos falando de algo, não sei, 25 minutos, 20 minutos, dependendo da distância, algo rápido. Quando os pais entraram no carro, abriram o portão, saíram com o carro, e eles escutaram o portão fechar, os meninos todos levantaram e foram para um quartinho, que seria, se eu não me engano, o escritório. Eu não estava entendendo nada. Eu não estava entendendo nada, de todo o coração, com muita sinceridade. Eu não estava entendendo nada. Começou aquele olha na janela, aí sabe aquele vamos, levantar, e foram. Aí eles me chamaram. E eu entrei nesse escritório junto com eles, e aí ele abriu o notebook. O que eles abriram no notebook? Pornografia. Só para vocês verem como a cena foi marcante para mim. Eu não lembro em si da cena que eu vi, mas eu lembro do contexto. Era um marido saindo da casa, aparecendo um outro profissional aleatório para fazer serviço na casa, entrou. Só que até eu cair a ficha, foi conversando e tal. Na hora que eu vi, que eu entendi que ia acontecer o que iria acontecer, eu entrei em choque. Eu falei, ai meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? E aí eu não lembro qual foi a desculpa, mas eu dei o migué para eles, eu não preciso ir no banheiro. Não, e ainda é capaz de ter pensado que eu saí para ir no banheiro, para fazer, mais ou menos assim, olha lá, o moleque não aguentou, já foi lá, não sei o quê. Eu fui para o banheiro. Mas assim, correndo, estava desesperado. Mas todos os meus 4 amigos lá, na época, tinham a prática. Para eles, estar no meio de pessoas que assistiam pornografia era confortável. Perceba que nessa história do entrar no escritório e sair do escritório, com muita sinceridade. Porque antes eu disse para vocês que eles ficaram naquele vai, não vai, vai dar tempo, então eles perderam muito tempo ali. Esse entrar no escritório e sair, durou em torno de uns 10 minutos no máximo, porque o pai estava chegando. Aí quando eu escutei o portão abrindo, os moleques correu de todas as formas, fechou a porta ali, deu migué, desligou o computador, todo mundo sentou na mesa. Então perceba que viciados atraem outros viciados. Mentirosos atraem mentirosos. Consumistas atraem consumistas. Covardes atraem covardes. Então toma muito cuidado
com quem ou que ou onde você vai se colocar, porque isso pode fazer muito mal para você. Ali foi muito rápido, mas aquilo poderia ter entrado como um vício na minha vida. Foi um contato que eu tive muito breve, e se eu fico lá mais 10 minutos, mais 15 minutos, e se os pais não voltassem, demorassem 1 hora? E se eu não tivesse tido aquela reação, porque eu tive um pavor, poderia ter entrado de uma forma muito negativa. Mas ali para eles, eu estava me sentindo desconfortável. Para eles, tipo assim, é o meu ambiente. Quem nunca? Quem não gosta? Todo mundo vê, todo mundo aproveita, todo mundo faz. Provérbios 13, versículo 20. Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Nós estamos numa jornada, portanto, nós temos que aprender a fazer bem as nossas escolhas. Um raciocínio muito simples. Ande com 5 sábios, você vai se tornar o quê? O 6º sábio. Ande com 5 idiotas, você vai se tornar o quê? O 6º idiota. Ande com um mentiroso, você vai se tornar outro mentiroso. Olha o que diz aqui no livro de 1 Samuel 22, versículo 1 e 2. Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados e os descontentes, e ele se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. Na VFL diz assim: uns estavam metidos em algum problema, outros deviam muito dinheiro, e alguns outros não estavam satisfeitos com a sua vida, então estavam insatisfeitos com ela. Isso debaixo de uma liderança. Quando eles foram para debaixo da liderança de Davi, esses homens vieram a se tornar os homens mais valentes que se tornaram na face da terra. Porque vendo a conduta de Davi, eles aprenderam com a conduta de Davi. Vendo a mentalidade de Davi, eles aprenderam com a mentalidade de Davi. Vendo o posicionamento de Davi, convivendo com Davi, comendo com Davi, respirando com Davi, se alimentando, participando de momentos juntos com Davi, eles vieram a se tornar homens poderosos como Davi. Faz o teste. Se afasta de todo e qualquer tipo de companhia que você sabe que é o tipo de companhia que te afunda para o nível mais baixo. E tome a decisão de se aproximar de pessoas que você admira pela conduta, pelo caráter, pela disciplina. Se aproxima. Começa a trocar ideias com essa pessoa. Conversa um pouco aqui, conversa um pouco ali, conversa um pouco aqui, conversa um pouco ali. Você vai ver, é quase que automático. O seu posicionamento começa a ir mudando aos poucos. Aos poucos você vai vendo melhoras, mudança, até porque o ser humano, ele tem uma tendência a se viciar em comportamentos alheios. Se quem você é e aquilo que você faz hoje, você sabe que não é bom, você não pode se conformar. Frases como, eu sou assim mesmo, isso não pode existir. Se você sabe que a tua indisciplina tem promovido resultados tristes, baixos para você, se aproxime de alguém disciplinado e não tolere, não aceite ficar nesse nível mais baixo. Se você sabe que você tem uma conduta de reclamação, uma conduta de um nível também mais baixo, não alimente esse pensamento, eu sou assim, eu vou morrer assim. Não. Primeiro que você não é assim, você aprendeu a ser assim. Você precisa desaprender e aprender novamente. Porque senão, não tem como, se o ser humano não muda, os resultados não vão mudar. Nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós vemos e ouvimos. Por quê? Porta de entrada, porta de entrada. Tudo que entra, repete comigo por favor, tudo que entra, sai. Tudo que sai, volta. Olha como um filme não é só um filme, uma passagem rápida ali no Insta, não é só uma passagem rápida, óbvio, nem todo conteúdo é ruim, o que é bom, se encha disso, o que não é,
não abra nem margem. Eu já vi pessoas lutando de todas as formas para vencer a imoralidade, para vencer a prática do adultério, e aquela luta para romper, aquela luta para mudar. E aí quando vai a fundo, aquilo que essa pessoa assistia, não estou falando de pornografia, tá? Mas dependendo do filme que você assiste, dependendo daquilo que você coloca os olhos, automaticamente aquilo vai entrando como normal na sua vida. Quer ver um negócio? Muito simples, ó como existe uma inversão de valores. Quem já assistiu aquele filme que é uma trilogia, 11 Homens e um Segredo? Já assistiram? Que tem aquele monte de ator famoso junto, que aí a sequência do filme é 11 homens, 12 homens, depois 13 homens no segredo, que eles roubavam o banco não, cassino, roubavam os ricos e tal, não sei o quê. Para quem que você estava torcendo no filme? Já assistiu a La Casa de Papel? Não? Para quem que você estava torcendo? Não vou falar nem torcendo, porque não é que você está esperando que, nossa, mas no final a tua empatia estava para quem? Para a polícia que estava tentando prender os bandidos ou para os bandidos que estavam tentando tirar tudo? Viu como nós temos que tomar muito cuidado? Mas é óbvio que eu não vou fazer a mesma coisa. Tudo bem, tem coisas que você não vai chegar a fazer. Só que muitas coisas, dependendo do que entrar, você vai fazer. Dependendo o tipo de pessoa que você acompanha, os conteúdos que ela produz, querido, é uma brecha, arrebenta com tudo. Essa pessoa, ela pode vir numa linha, vamos colocar assim, 80% certa. Se ela joga 10%, 20% de algo que não é bom para você, você compra como verdade e adota como estilo de vida, acabou. Acabou. No ano passado, eu atendi uma pessoa, eu acho que eu atendi essa mesma pessoa no ano passado umas 3 ou 4 vezes. Eu conheço essa pessoa há muito tempo, hoje nem na igreja ela está mais. Eu conheço essa pessoa há muito tempo, e eu vi que o espírito dela estava mudando, ela estava agindo diferente do que era normal. E para ela, eu que conhecia ela era muito clara. O que pode, pode. O que eu não devo fazer, eu não devo fazer. Só que ela se aproximou e começou a acompanhar algumas coisas que eram mais legalistas. O famoso assim, tem que ser feito, mas não é bem assim. É o famoso assim, sou cristão, mudo tudo. Falo bonitinho, me posiciono bonitinho, mas não é um problema eu estar em baladas, em bares, até porque eu não estou bebendo. Eu não estou me envolvendo com homens e com mulheres. Não tem problema, se eu estiver lá quieto, que mal há. Essa mesma pessoa, no passado, era 100% contra. Ela não aceitava. Mas começou a assistir pessoas que diziam, não filho, se você não estiver fazendo, não tem problema. O que aconteceu? Entrou como verdade, o que era bênção começou a se tornar maldição, as coisas começaram a desandar, e aquilo que um dia essa pessoa teve a visão de que não era bom, para ela já não tinha mais um problema. Então nós temos que tomar muito, muito cuidado. A virada na vida de Abraão aconteceu com qual frase dita pelo Senhor para ele? Saia do meio da sua parentela. Quer ver um negócio? Até dentro da igreja. Escuta o que eu estou te falando. Até dentro da igreja. Você anda com pessoas mais espirituais que você ou pessoas mais carnais que você? Porque não é só o ambiente. É o que essa pessoa comunica. Porque dentro da igreja tem de tudo. Tem o espiritual, tem o que faz certinho, e tem aquele que é mais flexível. Aquele que pega um pouquinho daqui, mas também pega um pouquinho do mundo, é o melhor dos dois lados.
até familiares. Não é, entenda, que você não vai desrespeitar ninguém, você não vai criticar, você não vai, não, nada disso. Mas a sua convivência com essa pessoa, se você quiser ir para um nível mais alto, tem que ir até um ponto. Passou desse ponto, não cabe mais. Pais, vocês têm uma responsabilidade muito grande com os filhos. Porque o seu filho, quando ele nasce uma página em branco. Ele não nasce com hábitos. Ele não nasce com conduta. Então nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que comunicamos. Poxa, mas por um tempo eu já não fiz muito certo. Faça a partir de agora, dá para corrigir. Dá para corrigir. Se coloque de pé todos, por favor. Provérbios 27, a partir do versículo 18. Quem cuida de uma figueira, comerá de seu fruto, e quem trata bem o seu senhor, receberá tratamento de honra. O que é sua figueira? Sua família, seus filhos, o seu trabalho. Profissionalmente falando, já tiveram pessoas que vieram nos procurar para dizer que quando elas ingressaram em um determinado lugar de trabalho, outros funcionários da empresa começaram a querer ensinar essa pessoa como manipular relatório. Dá um jeito aqui, muda ali. Essa pessoa teve um posicionamento muito firme. Tem um caso específico que vem à minha mente. E para quem não tem? O que acontece? Você acaba atraindo maldição para a tua vida, você acaba atraindo um peso para a tua vida, que só vai te atrapalhar e não vai ajudar. Assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem nós somos. O Sheol e a destruição são insaciáveis, como insaciáveis são os olhos do homem. Nunca é o suficiente. Ele quer, ele quer, ele quer, ele quer. O crisol é para a prata e o forno para o ouro, mas o que prova o homem são os elogios que recebe. Tem gente que não sabe ser elogiada. Ao menor sinal de elogio, arrogância. Ao menor sinal de parabéns, excelente, maravilhoso, você é inteligente, tal, já começa a deixar de fazer algumas coisas. Não, porque eu sou bom, eu sou o cara. Ainda que você moa o insensato como trigo no pilão, a insensatez não se afastará dele. Esforça-se para saber bem como suas ovelhas estão. Dê cuidados e atenção aos seus rebanhos, pois as riquezas não duram para sempre, e nada garante que a coroa passe de geração a outra. Você cuida bem da sua família, seus filhos são saudáveis, do seu emprego, do teu negócio, daquilo que Deus te deu? Ou você tem desprezado com atitudes tolas? Olha o que o salmista diz: sou amigo de todos que temem e obedecem aos teus preceitos. Sou amigo de quem? De todos que o temem. Aqui nós estamos falando de uma seleção. Não sou amigo de qualquer um. Sou amigo daqueles que o temem. Para que andes, Provérbios 2, versículo 20, para que andes pelo caminho dos bons e guarde a vereda dos justos. Na NVT diz assim: portanto, siga os passos dos bons e permaneça no caminho dos justos. Feche os seus olhos, por favor. Deus tem um outro nível para você. E eu acredito de todo o coração que você tem lutado por esse outro nível. E eu também sei que muitos ainda tentam insistir em segurar algumas coisas,
Você já abriu mão de muita coisa. Muita coisa até o próprio Senhor reconhece que você melhorou, que você mudou. Mas não é fazer muito, mas sim fazer tudo o que é necessário. Quer ir para um outro nível? Quer se tornar um valente de Davi? Você precisa andar com Davis. Homens corajosos, homens que impactam, homens de poder, homens de influência. Quer se transformar em uma pessoa próspera, abundante? Quer desenvolver uma mentalidade abundante? Pare de andar com pessoas escassas. Pare de andar com pessoas miseráveis. Pessoas que só sabem reclamar da vida, que só sabem se queixar. Pare de andar com pessoas que literalmente te fazem retroceder, porque mesmo que você não perceba, automaticamente você vai retrocedendo só por aproximar dessas pessoas. Tudo que você menos precisa na sua vida é dar ouvidos a um conselho de alguém que não tem a menor condição de te aconselhar. Escolha bem onde você vai colocar os seus olhos. Escolha bem o que você vai parar para ouvir. Porque nos dias de hoje, olhe para cá um instante. Nos dias de hoje, muitas vezes nós somos surpreendidos negativamente. Você vai ver algo e você não espera que seja aquilo, mas é. O que você faz na hora? Corrige. Porque as intenções e motivações do coração, é isso que mais pesa para o Senhor. Senhor, eu fui, eu vi, eu fiz, eu não esperava que fosse ser assim. Foi, na hora que eu vi que o negócio ia totalmente contrário ao que eu creio, ao que está escrito, caí fora. Mas existem coisas que de cara já grita para nós, que nós sabemos, não é para você. Esse lugar não é para você, essa vida não é para você, essas companhias não são para você. Porque cada companhia errada, entenda que essa reunião não é para você sair com peso na consciência, muito pelo contrário. Se essa é a mordaça que te prende, se essas são as algemas que te amarram, se você muda isso hoje, amanhã os seus resultados estão infinitamente maiores. As coisas já começam a dar certo de uma forma diferente. No caso de muitos, você vai entender que você só precisava se afastar. O Senhor disse a Abraão, saia do meio da sua parentela, do meio dos seus parentes, para o lugar que eu te mostrarei. Abraão foi um homem realizado? Poxa. Abraão foi rico ou muito rico? Muito rico. Abraão foi poderoso no seu tempo, na época dele, poderosíssimo. E quando começou a virada? Saia das companhias erradas. Até no meio de familiares, o que eu vou falar aqui, tanto para vocês quanto para vocês da transmissão, recebam com muita maturidade o que eu estou querendo dizer. Não estou dizendo que você vai fechar as portas para os seus familiares. Mas assim como você respeita a prática deles, eles vão ter que respeitar o seu estilo de vida. Então é mais ou menos assim, fulano, você quer beber? Você vai beber na sua casa. Se você quiser vir à minha casa, na minha casa você não vai beber. Você quer falar mal dos outros? Amém? Na tua casa. Se você vier aqui para uma comemoração em comum, um aniversário, não sei, algo do gênero, você não vai falar mal de ninguém. Porque isso pode atrasar a nossa vida. E muito. E nós não temos mais tempo para atraso. Muito pelo contrário. Eu creio que Deus está nos chamando para uma santificação fora do comum, fora do normal. Quando palavras como as que têm vindo vêm, sabe o que o Senhor está fazendo? Sabe o diamante? Ele está lapidando, ele está mexendo, ele está tirando e vai, e corta dali, e corta daqui, e deixa mais afiadinho aqui, muda dali, para transformar em algo de muito valor. Deus tem uma vida grandiosa para você, não tenha a menor dúvida disso. Você foi chamado, repete comigo por favor, eu fui chamado, vamos juntos mais forte, eu fui chamado
para a grandeza. A grandeza está no meu DNA. Abraão, ele se tornou tão poderoso, tão poderoso, tão poderoso, que quando ele saiu da terra, e o seu sobrinho Ló foi junto com ele, nessa passagem diz que eles tinham tanto rebanho, tantos animais, tinham tanto, mas tanto, que não comportava na mesma terra. Isaac, quando Isaac se estabeleceu em uma determinada cidade, que o Senhor tinha dado a direção, existia um rei naquela cidade, e esses homens vieram até Isaac e disseram: você se tornou poderoso demais para nós, por favor, sai daqui. Já parou para pensar o que é um rei falar para um servo de Deus? Você se tornou mais poderoso do que eu, mais rico do que eu, você tem mais impacto do que eu? Essa é a vida que Deus tem para você. Jacó e Esaú, a mesma coisa. Eles cresceram tanto, que cada um teve que ir para um lado, porque era muita coisa. Trazendo isso para o seu dia a dia, para o nosso dia a dia. Senhor, essa grandeza está no meu DNA, eu vou crescer tanto, que a concorrência vai ter que mudar de lugar, as pessoas vão ter que ir para outras cidades, porque esse território, repita comigo, esse território, eu domino, eu prevaleço, porque o Senhor está comigo. É isso que Deus tem para você. Então não existe concorrência, não existe disputa, você prevalece, porque aquele que está com você é muito maior do que aquele que está no mundo. Então eu gostaria que neste momento, com seus olhos fechados, você entrasse em oração, dizendo exatamente isso: meu Deus, eu creio que eu vou para um tempo, onde eu vou me tornar mais poderoso do que eu jamais fui. Eu creio que eu vou entrar em um tempo de grande favor, um tempo de grande poder, um tempo de grande autoridade. Eu creio que eu estou entrando em um tempo, onde eu vou crescer, eu vou me destacar, eu vou mudar a minha realidade, eu serei contagiado pela sua palavra, e não pelo mundo. Eu serei contagiado por grandes homens e mulheres de Deus, e não por homens e mulheres que servem às vontades da carne. Não, muito pelo contrário. Hoje eu me levanto para colocar a minha vida em ordem. Diga isso: hoje eu me levanto para ajustar tudo aquilo que eu preciso ajustar. Hoje eu me levanto para consertar tudo aquilo que eu preciso consertar, e a partir de hoje eu não vou atrasar mais nenhum dia sequer para a vida que o Senhor tem preparado para mim. Deus tem uma vida em abundância, Ele tem uma vida de grande crescimento, Ele tem uma vida de grande fartura para você. Então não se contente com pouco, sendo que Ele tem muito te esperando. Então se levante com poder e comece a tomar posse de como será o seu final de ano. Declare e fale: meu Deus, eu vou terminar esse ano por cabeça, eu vou terminar esse ano por cima, eu vou terminar esse ano prosperando de uma forma inédita, de uma forma grandiosa, poderosa e sobrenatural. Eu vou prosperar, eu vou crescer, eu creio que eu serei enriquecido de todas as formas. Eu creio no teu poder, eu creio no teu agir, eu creio que eu fui chamado para viver uma grande vida, eu fui chamado para a grandeza, eu fui chamado para a prosperidade, eu fui chamado para a abundância. Acima de tudo, eu fui chamado para imitar o Senhor, e é impossível uma pessoa imitar a Cristo e fracassar na caminhada. Não, muito pelo contrário. Coloque Ele como centro da sua vida, coloque Ele como alvo da sua vida, coloque Ele como seu alvo principal, e você vai crescer dia após dia. Você vai viver um tempo de grandes viradas, você vai viver um tempo que você ainda não tinha vivido, você vai experimentar aquilo que você não tinha experimentado, você vai desfrutar daquilo que você não tinha desfrutado. Declare: meu Deus, desse ano não passa, eu vou crescer, desse final de ano não passa, eu vou crescer, desse final de ano, nos próximos meses, eu vou crescer como nunca antes, eu vou avançar como nunca antes, eu vou prosperar como nunca antes. Eu creio em uma grande reviravolta. A minha vida não é só isso, eu não fui chamado para viver no nível baixo, não, muito pelo contrário, eu fui chamado para ir para um nível mais alto, eu fui chamado para viver uma vida de grandes vitórias, uma vida de grandes conquistas, uma vida de grande crescimento. Começa a declarar: para qual vida você foi criado para viver? Qual tipo de resultado? É o resultado que vai fazer parte da sua vida. Hoje o que não é normal para você, mas vai se tornar normal.
O que hoje para você não é comum, mas vai se tornar comum. O que até esse dia de hoje, até minutos antes de você chegar na igreja era comum, mas não era comum, mas a partir de hoje vai se transformar em algo comum. Qual é o salário que para você não era comum e a partir de agora vai se tornar comum? Qual era o padrão de resultados, de vendas, de conquistas que era comum, mas a partir de hoje você vai estabelecer um novo comum, um novo padrão. Declare, fale, meu Deus, antes que esse ano termine, eu vou atingir o faturamento tal, antes que esse ano termine, eu vou prosperar de uma forma tal, antes que esse ano se encerre, eu vou viver um tempo de grande crescimento, o maior crescimento da minha vida vai acontecer agora, antes que esse ano se encerre, eu vou crescer de uma forma extraordinária, eu vou prosperar, eu creio nisso, eu creio no teu agir, eu creio no teu poder. Comece a declarar, não é por força, não é por poder, mas é pelo Espírito dele que você vai viver a diferença, é pelo Espírito dele que você vai viver a materialização dos seus sonhos e projetos, é pelo Espírito dele que você vai prosperar de formas inéditas, é pelo Espírito dele que a tua vida vai tomar um rumo completamente diferente. Diga isso, meu Deus, eu não vou subestimar, meu Deus, o poder de um bom plantio feito na fé. A mulher sunamita, ela plantou, e quando foi dito que era o momento da colheita, ela até disse que não precisava, mas ela recebeu do mesmo jeito. Então você vai colher absolutamente tudo aquilo que você tem plantado na fé, você vai colher a resposta de cada uma das orações que você tem feito, você vai colher grandes milagres, você vai colher grandes bênçãos, você vai colher essa vida em um nível extremamente alto, em um nível elevado, você vai colher essa grande vida, esses grandes frutos, esses grandes resultados. Eu oro por cada um de vocês, eu quero declarar pela fé, que tudo aquilo que estava paralisado na sua vida, que a partir de hoje, essa paralisia seja destruída, que essa paralisia seja jogada por terra, que essa paralisia desapareça, e a partir de hoje tudo vai fluir na sua vida, a partir de hoje tudo vai caminhar na sua vida, a partir de hoje você vai alcançar resultados infinitamente maiores e melhores, a partir de hoje você vai crescer, você vai progredir, você vai viver um tempo de grandes alegrias, de grandes realizações. Eu oro declarando, você vai viver uma grande fluidez, a tua vida vai fluir, assim como um rio flui, é assim que vai acontecer na sua vida, simplesmente vai acontecer, vai dar certo, os resultados vão acontecer, grandes vitórias serão entregues. Eu oro abençoando a sua vida, eu oro abençoando a obra das tuas mãos, eu oro por cada um de vocês que estão nos acompanhando pela transmissão, e eu declaro, a partir de hoje, em o nome do Senhor Jesus, a sua vida vai caminhar, a partir de hoje, os resultados vão acontecer, a partir de hoje, você vai alcançar frutos inéditos, a partir de hoje, a sua vida vai caminhar, as coisas vão caminhar, vitórias serão entregues, você vai frutificar, em nome do Senhor Jesus. Olhe para cá um instante, projeta para eles, por favor, 2 Samuel, capítulo 5, são os últimos versículos, isso. O rei e seus soldados marcharam para Jerusalém, para atacar os jebuseus que viviam lá, e os jebuseus disseram a Davi: você não entrará aqui, até os cegos e os aleijados podem se defender de você. Eles achavam que Davi não conseguiria entrar, mas Davi conquistou a fortaleza de Sião, que veio a ser, repita comigo, a cidade de Davi. Quantos você não vai conseguir, você já ouviu na sua vida? Quantos você não pode, você já ouviu na sua vida? Davi já ouviu vários, ele tinha ouvido vários. Quando ele foi para enfrentar Golias, o que falaram para ele? Você não consegue, você não pode. Muitos já ouviram: você não vai conseguir prosperar, isso não é para você. Você não vai sair dessa realidade, isso não é para você. Eles acreditavam que Davi não poderia. O que aconteceu? Ele conquistou a cidade, que veio a se chamar a cidade de... Ele conseguiu. Repete comigo: eu vou conseguir. Eu posso. Eu já venci. Eu vou avançar, porque o meu Deus,
está comigo. Davi passou a morar na fortaleza e chamou-a de cidade de Davi. Construiu defesas na parte interna da cidade desde o Milo, e foi se tornando cada vez mais poderoso, pois o Senhor, o Deus dos exércitos, estava com ele. Repete comigo esse versículo, por favor. E foi se tornando cada vez mais poderoso, pois o Senhor dos exércitos estava com ele. Agora diga de uma forma diferente. Diga o seu nome. Vitor. Você se tornará cada vez mais poderoso, porque o Senhor está com você. Diga isso: eu me tornarei cada vez mais poderoso, porque o Senhor está comigo. De novo, eu me tornarei cada vez mais poderoso, porque o Senhor está comigo. Diga isso: a minha empresa se tornará cada vez mais poderosa, porque o Senhor está comigo. A minha família se tornará cada vez mais poderosa, porque o Senhor está comigo. Então ore mais uma vez, declarando: eu vou conquistar, eu posso, porque o Senhor está comigo. Eu vou contrariar todas as sentenças que foram liberadas contra a minha vida. Você tinha tudo para dar errado, mas porque o Senhor está com você, a tua vida vai dar certo. Você tinha tudo para não prosperar, mas porque o Senhor está com você, você vai prosperar. Diga isso: eu vou chegar nesse nível mais alto, eu vou me tornar cada vez mais poderoso, eu vou impactar cada vez mais, eu vou influenciar cada vez mais, porque o meu Deus está comigo. Eu não vou aceitar o que os meus pais falaram para mim, eu não vou aceitar o que os meus parentes falaram para mim, eu não vou aceitar o que aqueles que foram me criticar falaram para mim. Muitos disseram que eu não ia conseguir, mas a minha fé, declare: a minha fé vai provar que eu vou conseguir. A minha fé vai provar que cada promessa que o Senhor me deixou são reais. A minha fé vai provar que eu vou chegar nesse nível mais alto, eu vou prosperar, eu vou crescer, eu vou me tornar altamente relevante em o nome do Senhor Jesus. Levante as suas mãos. Eu abençoo a obra das suas mãos, eu abençoo a sua vida. Eu oro e declaro exatamente isso. A cada dia que passar, tanto vocês que aqui estão, quanto vocês que estão nos acompanhando pela transmissão, vão se tornar cada vez mais poderosos. Eu oro pelo teu crescimento. A partir de hoje, tudo que estava amarrado, que seja desamarrado, em o nome do Senhor Jesus. Tudo que não vinha dando certo, que passe a dar certo, e que você seja levantado de uma forma incrível, surpreendente, e antes que esse ano se encerre, antes que esse ano termine, que você venha contar o maior testemunho da sua história de vida. Eu te abençoo, eu concordo com as suas vitórias, eu declaro: você vai crescer como nunca antes, em nome do Senhor Jesus. Repita comigo: eu concordo com essa oração, ligo aqui na terra para ser ligado nos céus, em o nome do Senhor Jesus.